Agradecimentos especiais ao Deoclésio Santos de Araújo e Ronan Gomes Martins Silva, que deram uma força no nosso último vídeo. Entre para o nosso aplicativo e tenha acesso a histórias exclusivas não postadas aqui. davideric.com.br. Gatinhos fofinhos e cachorrinhos brincalhões. Essa pode ser uma realidade na sua casa, porque numa clínica veterinária 24 horas, não é não. Quem trabalha na emergência de um lugar como esse, entre a meia-noite e as 6 da manhã, aprende a entender os seres humanos tão bem quanto os animais. O perfil de quem cruza a porta da clínica de madrugada, procurando loucamente alguém para tratar seu animal em apuros, é muito específico. É o dono desesperado porque o cachorro foi atropelado, é a senhora chorando porque o gato idoso começou a ter uma convulsão inexplicável. Eu já vi de tudo. Já tirei chumbinho de estômago de cachorro envenenado por vizinho, já reconstruí mandíbula de gato espancado por paulada, já suturei feridas de brigas de cães de rua que pareciam ter saído de um moedor de carne. Tudo já passou por mim e meus colegas de plantão. Eram 13h40 da madrugada. Eu estava na sala de descanso dos plantonistas, com as pernas esticadas numa cadeira, tentando ler um artigo num tablet, enquanto meu estômago roncava de fome. A campainha tocou. Aquele toque contínuo, desesperado, de quem está com a mão apertada no botão e não pretende soltar. Levantei e corri para a recepção, ajeitando o jaleco amarfanhado. Havia um casal. A mulher, que aparentava uns 30 anos, estava descalça, vestindo apenas um pijama manchado de vermelho vivo, com o cabelo bagunçado, chorando histericamente. Nos braços, ela apertava contra o peito uma toalha de banho felpuda, completamente encharcada de sangue escuro. Ao lado dela, um homem, provavelmente seu marido. Ele era alto, usava uma calça de moletom rasgada no joelho e estava sem camisa. O peito e os braços dele estavam cobertos por arranhões. Ele ofegava, os olhos arregalados. Abri a porta imediatamente. Pelo amor de Deus, doutor, salva ele! A mulher gritou, invadindo a recepção e quase tropeçando. Calma, traz ele pra cá, o que aconteceu? Falei, apontando para a mesa de triagem no centro da sala de exames. Ela depositou o bolo de toalhas na mesa. O marido parou na porta da sala, sem entrar totalmente, se encostou no batente da porta, apertando o próprio braço machucado com uma das mãos, respirando fundo. Foi um cachorro, doutor, um pitbull solto na rua. O marido assumiu a palavra. Ele pulou o nosso muro. O Simba, nosso gato, estava dormindo no jardim de inverno. O cachorro estourou o vidro e pegou ele. Eu acordei com os gritos da minha esposa, corri para o quintal e vi o cachorro com o Simba na boca, chacoalhando ele de um lado para o outro. Enquanto o homem falava, comecei a abrir as dobras da toalha ensanguentada com cuidado. Tá, você tirou o gato da boca do cachorro, então? Perguntei, mantendo o foco na toalha. Tive que lutar com a desgraça do bicho. Dei um soco no focinho dele, enfiei a mão na boca daquele monstro e abri a mandíbula com força. O cachorro me arranhou todo, me jogou no chão, mas soltou o gato e fugiu pelo portão de trás. A mulher se virou para o marido. Você salvou ele, amor. Você salvou nosso bebê. Você é louco, poderia ter morrido. Ela soluçava, beijando o ombro ensanguentado do homem. Eu levantei os olhos por uma fração de segundo e encarei a cena. É inegável o impacto que aquilo causou neles. O marido arriscou a própria vida e enfrentou um cão de raça grande no escuro, desarmado, apenas para salvar o animal de estimação da esposa. Ele era, em todos os sentidos da palavra, um herói. Sentia uma admiração contida por aquele cara gigantesco encostado na porta. Qualquer outro bunda mole deixaria o gato morrer ali mesmo. Afinal,
Nunca se sabe se o cachorro tem raiva ou alguma doença do tipo. O paciente, Simba, era um gato macho, raça mista. Ele era enorme, devia pesar uns bons 7 ou 8 quilos, com uma pelagem laranja e branca. Mas ele estava em estado de choque, tadinho. Não miou, não tentou me arranhar. As pupilas dele estavam dilatadas ao máximo, cobrindo quase toda a íris. A respiração era superficial e taquicardia. O focinho e as gengivas estavam brancos, indicando uma perda maciça de sangue ou um pico de estresse incompatível com a consciência normal. O sangue vinha inteiramente do topo do pescoço, na região da nuca, logo atrás das orelhas. A pelagem comprida e alaranjada estava empastada com uma lama vermelha. Ele tá perdendo a consciência. Eu preciso levar ele para a sala cirúrgica agora. Fiquem aqui na recepção, a enfermeira vai trazer uma ficha para a senhora preencher. Fui rápido, pegando o gato no colo com firmeza para não causar dor na coluna cervical. Salva ele, doutor, custe o que custar, o marido disse, enquanto eu batia com os ombros nas portas duplas do centro cirúrgico. Coloquei Simba na mesa aquecida de cirurgia. Chamei a enfermeira do plantão, que já estava de prontidão com os acessos venosos. Em menos de 1 minuto, instalamos um catéter na pata dianteira dele e entramos com uma dose de fluido aquecido e analgésico, misturado com um sedativo leve. Eu precisava que o coração dele desacelerasse para que eu pudesse trabalhar no ferimento sem causar uma parada cardíaca por dor. Assim que a respiração do Simba estabilizou, eu calcei um par de luvas de látex limpas, peguei a máquina de tosa cirúrgica e liguei a lâmina. Aqui é preciso fazer uma pausa técnica. Qualquer veterinário com mais de 3 meses de prática sabe identificar o padrão de mordida de um cachorro grande, especialmente raças molossoides como pitbulls ou rottweilers. Cachorros têm focinhos alongados e a força deles está concentrada na parte de trás da mandíbula. Quando um cachorro ataca para matar, ele agarra e chacoalha, assim como o marido e a mulher descreveram. Fica uma ferida desorganizada e bagunçada. É difícil saber o que esperar quando se pega um caso assim. Posicionei a lâmina da tesoura na nuca do gato e comecei a raspar a pelagem para limpar a área. Esfreguei um pedaço encharcado de gaze, lavando a ferida para revelar o estrago. Limpei a primeira camada de sangue. Limpei a segunda. Não fazia o menor sentido. Afastei a compressa e encarei a pele do gato. Aquilo não parecia ser o que era. Era o hematoma mais estranho e perturbador que eu já tinha visto. Havia 2 fileiras de marcas alinhadas, uma superior e uma inferior, formando um arco. A força aplicada ali tinha sido realmente muito forte, tão absurda que quebrou os vasos capilares subcutâneos e rompeu as primeiras camadas da epiderme, não perfurando, mas esmagando a pele, até ela rasgar. As marcas não eram pontiagudas, eram planas. Eu me recusei a acreditar. Eu precisava de uma prova. Abri a gaveta de metal do carrinho de instrumentos, peguei um paquímetro cirúrgico, uma régua de precisão usada para medir tumores e fraturas ósseas. Voltei para a mesa, abri as hastes de medição do paquímetro, posicionei a ponta esquerda na marca do primeiro dente, deslizei a haste até a ponta do dente do lado oposto, travei a régua, puxei para a luz. Cães não têm a frente da mandíbula plana, têm focinhos triangulares e estreitos. Os únicos mamíferos grandes que possuem uma arcada dentária frontal em formato de arco, incisivos largos para corte raso e caninos tão curtos, somos nós, os seres humanos. Aquilo na nuca do animal não era uma mordida de pitbull, era a marca exata de um ser humano adulto. Um homem
que abriu a própria boca e cravou os dentes na nuca daquele gato com tanta força que quase separou as vértebras cervicais do bicho por puro esmagamento. Me afastei da mesa cirúrgica, tirei a máscara do rosto para tentar puxar o ar. Como? Por quê? Quem seria o doente que pegaria um gato no escuro do quintal para morder com aquela fúria? Fui caminhando até a pequena janela de vidro retangular que dava visão do centro cirúrgico direto para a recepção. A esposa continuava sentada na cadeira, com o rosto escondido nas mãos, chorando baixinho. O marido estava de pé, perto do bebedouro. Ele bebia um copo de água. Seu rosto absolutamente vazio, frio e entediado. Ele amassou o copinho de plástico com uma força desnecessária, atirou no lixo e passou a mão espalmada sobre o próprio peito ensanguentado. Eu fixei os olhos nos machucados dele através do vidro. Cães de grande porte derrubam com as patas dianteiras e usam a boca. As garras de um cachorro machucam, esfolam, mas raramente fazem fendas limpas. Os braços, o peito e até o pescoço daquele homem estavam cobertos de arranhões paralelos, finos, milimetricamente espaçados e profundos como cortes de bisturi. Aquilo não foi uma briga com um cachorro no meio da grama. Foi o próprio gato se defendendo do homem, o agarrando para mordê-lo. Um felino de 7 quilos, lutando pela própria vida, faz isso mesmo. E sem usar as mãos que já estavam dilaceradas pelo animal, o homem cravou a boca no pescoço do gato. Ele mordeu o animal até apagar ele de choque. E depois, percebendo o que fez, montou a mentira antes de acordar a esposa. Ele sujou o próprio peito de terra num vaso, sei lá, enrolou o gato na toalha e chamou a mulher, assumindo o papel de falso herói, fingindo ter salvado a pobre criatura das garras de um monstro que não existia lá fora. E o pior de tudo, funcionou. Afinal, quem acreditaria que o próprio esposo mordeu o bicho de estimação? Senti um enjoo bizarro. A enfermeira que estava monitorando o gato tocou no meu ombro. Doutor, ele está bem? Está estável? Acha que precisamos entubar? O sangramento estancou. Eu olhei para ela. Se eu dissesse o que tinha acabado de descobrir, ela entraria em pânico. Se eu saísse gritando e chamasse a polícia na frente dele, o que impediria um homem daquele tamanho, com aquele grau de desequilíbrio e força nas mandíbulas, de destruir a clínica, agredir a própria esposa e nos espancar até a morte antes que a primeira viatura chegasse? Eu estava lidando com um animal infinitamente mais perigoso do que um pitbull raivoso. Ele tá bem, Camila. Não precisa entubar. Limpe as bordas. Sature com um ponto simples, curativo oclusivo. Não deixe margem de pele aparente. Eu instruí, enquanto arrancava as luvas de látex e as jogava no lixo. Mas e a ferida, doutor? Pareceu uma laceração tão esquisita. Faz o que eu falei. Me dá o prontuário, eu vou falar lá com os tutores. Respirei fundo 3 vezes. Lavei as mãos na pia. Ajeitei a gola do meu jaleco. Empurrei as portas e caminhei devagar até a recepção. Assim que eu apareci, a mulher pulou da cadeira como se tivesse molas nas pernas. Doutor, como ele tá? Ele vai viver? Ele tá sentindo muita dor? O homem enorme acompanhou a esposa, ficando atrás dela. Ele cruzou os braços na altura do peito, destacando ainda mais as fendas vermelhas na pele. Ele me olhou de cima para baixo. Ele está estabilizado, falei, olhando fixamente nos olhos da mulher. Ela era tão frágil, tão desesperada. Nós contivemos a hemorragia, senhora. Ele está sedado agora para aliviar o trauma e vai sobreviver. A mulher começou a chorar de alívio e se virou para abraçar a cintura do marido gigante. Graças a Deus, graças a Deus. Viu, amor? O nosso menino vai ficar bem, graças a você. O homem
Não a abraçou de volta com o mesmo carinho. Ele manteve as mãos espalmadas nos ombros dela, olhando diretamente por cima da cabeça dela, olhando para mim. Que excelente notícia, doutor, ele disse. O senhor fez um trabalho rápido. Pensei que uma mordida de pitbull desse mais trabalho. Aquilo foi uma isca. Ele jogou a palavra pitbull deliberadamente para testar a minha reação. Ele queria confirmar se a mentira dele havia colado ou se eu tinha percebido algo. Ele era arrogante. Narcisistas psicopáticos nunca se contentam em mentir. Eles querem ter o prazer de ver você engolir a mentira deles. Na verdade, vocês deram muita sorte, eu respondi, controlando cada sílaba. Os dentes do cachorro não perfuraram a pele de forma como perfuram normalmente. A ferida não tem o formato padrão de caninos compridos. Foi uma ferida por esmagamento, uma arcada dentária estranhamente plana. Foi isso que gerou o hematoma reto no pescoço. Falei. A sala ficou num silêncio absoluto. O marido estreitou os olhos apenas 1 milímetro. Apenas uma contração imperceptível dos músculos do rosto. Ele percebeu na hora. Ele sabia o que significava arcada estranhamente plana. Ele entendeu que eu sabia, e eu entendi que ele sabia que eu sabia. A mulher, obviamente, não captou absolutamente nada do que estava acontecendo. E como foi um cachorro de rua que nós não sabemos o estado de saúde, eu continuei, levantando a prancheta na altura do meu peito. O Simba corre risco brutal de sepse fulminante. A boca do pitbull agressor devia estar coberta de bactérias patogênicas gravíssimas de decomposição orgânica. Bactéria de decomposição? A mulher perguntou, preocupada, ajeitando o cabelo. Sim, é muito perigoso. Por causa disso, o protocolo exige que o gato fique internado aqui, sob minha supervisão, com aplicação de antibióticos intravenosos a cada 4 horas, durante os próximos 3 dias completos. Ele não pode sair daqui hoje. A mandíbula do marido travou. O músculo do pescoço dele saltou. Ele não gostou de perder a propriedade do gato. Eu acho que isso é um exagero, doutor. O tom de voz dele perdeu a falsa mansidão. Ele descruzou os braços e deu um passo na minha direção. Eu pago muito bem. O senhor receita o melhor remédio que tiver aí dentro, de caixinha, e a minha esposa sabe aplicar muito bem na boca dele. O Simba vai para casa conosco agora. Ele está com medo e precisa ficar na própria cama. Ele precisa ficar numa gaiola contida, senhor. Longe de qualquer coisa viva que possa ameaçá-lo ou abrir a ferida e piorar o rasgo que foi feito na pele dele. E, sinceramente, os seus arranhões aí estão precisando de um pronto-socorro urgente. As unhas do seu gato estavam sujas da areia da caixinha quando cortaram você. Se você não cuidar dessas infecções, a sepse vai pegar primeiro em você. E seria uma pena a sua esposa perder o herói da noite num leito de UTI. Foquei os meus olhos inteiramente nela quando terminei a frase. Ele arriscou demais para salvar o gato, senhora. Cuide dos cortes dele. Deixem o Simba aqui comigo. Eu não vou deixar nada de ruim acontecer com o animal enquanto ele estiver atrás das portas da minha clínica. Vocês têm a minha palavra. A mulher balançou a cabeça rapidamente, já pegando a bolsa. O doutor tem razão, amor. Pelo amor de Deus, olha os seus braços. Estão sangrando muito. Deve estar inflamado. Vamos pro hospital agora. O Simba vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Deixe o doutor cuidar. O gigante me encarou por segundos intermináveis. Se ele insistisse, brigasse e agredisse para pegar o gato à força, ele quebraria o personagem de herói na frente da mulher, e tudo que ele montou até ali seria destruído. Para ele, manter a admiração da esposa parecia ser a coisa principal que estava em jogo. Seu rosto afrouxou. Ele sorriu. Tudo bem. Siga o seu protocolo, doutor. Nós passamos a ficha do meu cartão na saída.
e eu venho buscar o gato pessoalmente em 3 dias. Obrigado por tudo. Ele estendeu a mão enorme, manchada de sangue seco, para mim. Eu não recuei. Apertei sua mão com firmeza. Eles caminharam até a saída. A enfermeira terminou o curativo do gato minutos depois e me chamou, sem entender por que eu estava encostado na parede da recepção com os ombros tremendo. A primeira providência que eu tomei foi colocar o Simba na gaiola de oxigênio mais silenciosa dos fundos, longe das outras baias. Eu transferi a ficha do gato Simba para o nome de um abrigo parceiro com um pseudônimo falso antes do amanhecer. Quando as 72 horas acabaram e o herói voltou para buscar o gatinho, sozinho, como havia prometido, eu disse a maior mentira que já contei em toda a minha vida de médico. Falei para ele que, infelizmente, o choque da mordida do pitbull tinha causado uma embolia aguda, que o coração do gato não aguentou o trauma da madrugada e que nós já tínhamos mandado as cinzas para o crematório público para poupar a esposa do sofrimento de ver o corpo machucado. Ele não pestanejou, não ficou chateado. Ele deu uma risada baixa pelo nariz, virou as costas e foi embora, como se tivesse apenas devolvido uma calça do tamanho errado na loja. Ele não deu a mínima importância para o animal morto. Afinal de contas, a morte era irrelevante. Simba, ou o gato que recebeu outro nome pelas moças do abrigo, encontrou seu caminho para uma nova adoção em outro estado meses depois. Bom, estou aqui para salvar animais e cumprir meu papel. Só não sei se a mulher daquele homem está tão segura quanto ela pensa. Até a próxima. Obrigado.